diferente da sua esposa, eu via um coração humano. E esse coração batia aceleradamente. Eu disse: Jesus, o que é isso? O Senhor me disse: essa foi a sensação, essa foi a angústia, o desespero que ela sentiu quando tocaram em você de forma errada. Mexeram com teu nome, com a tua integridade. Falaram coisas de você. Disseram coisas ao respeito da sua casa. Eu poderia dizer o que disseram porque Deus me fez ouvir. Mas eu não quero falar do passado, eu quero falar do que está por vir. O Senhor me fez ver um varão e ele tinha 4 estacas nas mãos. E ele marcava um terreno. E enquanto ele fincava a estaca, descia um sinal de glória. 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 Jesus manda eu te dizer: se prepare para ampliar o que em seu coração já está grande demais. Eu vou fazer essa região entender que eu levantei a sua casa. Deus inundará. Queridos, abra sua Bíblia. Estava ali sentadinho, né? A gente não costuma vir com algo preparado. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente é muito de sentir o culto e entender o que Jesus, que o Espírito Santo está falando no decorrer do culto. E Deus ministrou uma palavra no meu coração, bem simples, conhecida de todos nós, mas eu tenho certeza que Jesus vai falar com a gente. 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. A partir do verso 1. Quero ler alguns versículos com vocês. Está escrito assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para fazerem de escravos. Próximo. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Declara-me o que é que tem na sua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, a não ser, em algumas traduções, um vaso de azeite ou uma botija de azeite. Próximo. Então disse ele: vai, pede emprestado a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheia. Próximo. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheio que foram as vasilhas, disse o seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Próximo. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse a ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Se assenta dando a melhor glória que você pode. Desocupa a sua mão e dá a maior salva de palmas que você pode para Jesus. Queridos, me dê alguns minutos da sua atenção, por gentileza. Olhe para mim aqui, por favor. Eu quero a sua atenção, porque eu costumo pregar e eu costumo fazer com que você viaje no cenário comigo. Porque quando você viaja para o cenário, você sente muito mais do que você sentiria apenas se você estivesse ouvindo uma simples história. Então eu quero te convidar a fazer essa viagem para sentir coisas que talvez você nunca sentiu na sua vida.
Olhe para mim aqui. Essa mulher está passando um período complicado demais. Seu marido morreu. E agora ela está sozinha com seus filhos e com alguns credores batendo na porta para levar os filhos e fazerem de escravo. E quando eu falo que o marido dessa mulher morreu, talvez você não entenda a gravidade que isto quer dizer se tratando daquela época. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos mulheres independentes. Hoje nós temos mulheres que trabalham, sustentam a família ou ajudam a casa ao lado dos seus maridos. Mas naquele tempo era um pouco mais complicado, porque naquela época mulheres não podiam trabalhar. Naquela época mulheres não poderiam arregaçar a manga e botar a mão no arado para fazer qualquer coisa. Mas toda essa responsabilidade estava sobre os seus maridos. Quem pagava a dívida era o marido. Quem botava o pão na mesa era o marido. Quem vestia a mulher, vestia os filhos, era o marido. Quem sustentava a casa era o marido. Só que a Bíblia diz que o marido dessa mulher morreu. E se o marido dela morreu, o provedor da casa também morreu. Se o marido dela morreu, quem sustentava a família também morreu. Se o marido dela morreu, quem pagava as dívidas também morreu. Então dá para imaginar o tamanho da crise que essa mulher estava enfrentando. Dá para pensar no tamanho da guerra que essa mulher estava enfrentando. Talvez se a gente entrasse na casa dela agora e abrisse a geladeira dela, só ia ter água para beber. Talvez se a gente entrasse na casa dela agora e olhasse na despensa dela, não ia ter nada para comer lá, porque a única pessoa capaz de prover qualquer coisa para aquela casa estava morta. Imagina a crise que essa mulher está enfrentando, irmãos. Perdeu o provedor, perdeu o marido, perdeu quem mantinha a casa, perdeu a expectativa de uma vida. E para piorar, os credores ainda estavam batendo na porta para levar os filhos dela. Olhe para mim aqui. Esse problema aqui é agravante demais? Mas ainda havia uma solução para aquela casa. E qual era a solução daquela casa, Paulo? É que naquele tempo, pastor Hélio, não era só reinado que passava de pai para filho, mas responsabilidades também passavam de pai para filho. Se o pai trabalhava na agricultura, o filho ia ser agricultor. Então era responsabilidade e trabalho, herança, que passava de pai para filho. Ô Paulo, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo para você que o marido dela morreu, mas os filhos ainda estavam lá. Mas esses filhos são jovens, são crianças. Mas a Bíblia diz que os credores queriam levar esses filhos para fazer os mesmos trabalhar, para pagar a dívida daquela casa. Então, se eles estão querendo levar os filhos para trabalhar, significa que os filhos já tinham idade para fazer alguma coisa. Dá para entender? Que quem fazia não estava mais lá, mas tinha gente que estava dentro que podia fazer, mas não estava fazendo. Quem botava a mão no arado não estava mais lá, mas tem gente do lado de dentro que pode botar a mão no arado, mas não está botando. Então essa casa só está enfrentando crises maiores porque alguém morreu, mas tem alguém do lado de dentro que podia fazer alguma coisa, mas não estava fazendo. O problema aumenta, a guerra sobe de nível, o problema cresce, até que a Bíblia diz que os credores estão batendo na porta desta mulher para levar os filhos e fazerem de escravos. Eu quero que você entenda isso aqui. Quando essa mulher diz que os credores estão batendo na porta dela, ela está revelando o nível de guerra que ela está enfrentando.
Como assim, Paulo? Vamos lá. Esses credores, eles eram como um agiota na atualidade. Como que é a ação dos agiotas? Primeiro, cobra a dívida. Segundo, cobra os juros. Terceiro, leva os móveis e tudo que tem de valor da casa. E no último caso, eles matam, tiram a vida. E os credores daquela época cobravam a dívida, cobravam juros, levavam os móveis da casa e no último caso, levavam os filhos para trabalhar e pagar a dívida da casa. Então quando essa mulher fala que os credores estão na sua porta, ela está revelando o nível de guerra que ela está enfrentando. Vamos lá. Primeiro nível, cobrou a dívida. Segundo nível, cobrou os juros. Terceiro nível, levou tudo que tinha de valor na casa. E quarto nível, chegou para levar os filhos. Então isso quer dizer uma coisa. O que? É que ela aguenta o primeiro nível, é que ela aguenta o segundo nível, é que ela aguenta o terceiro nível, mas quando chegou no quarto nível de guerra, ela abre a porta dela e vai atrás de um profeta para resolver o problema dela. Eu vou falar mais uma vez. Ela suportou o primeiro, ela suportou o segundo, ela suportou o terceiro, mas o quarto é insuportável. Ela abre a porta dela e vai atrás de alguém para resolver o problema dela. Paulo, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que tem gente que está aguentando o primeiro nível. Eu estou dizendo que tem gente que está aguentando o segundo nível. Eu estou dizendo que tem gente que está aguentando o terceiro nível. Tem gente que está aguentando o quarto nível. Já está indo para o quinto nível de problema. E ainda está em casa prostrado sem fazer nada. Eu estou falando que tem gente que está aguentando o primeiro nível. Eu estou falando que tem gente que está aguentando o terceiro, o quinto, o sexto nível. Ainda está na frente da TV de perna cruzada sem fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa. Quem era para fazer eram os filhos, mas quem tomou a atitude de se levantar foi ela. Quem era para ir eram os filhos, mas quem tomou a decisão de abrir a porta da casa e ir atrás de alguém para resolver o problema foi ela. Sabe o que o céu está dizendo? Se quem está dentro não quer fazer, faz você. Se alguém está dentro não quer ir, vai você. Se quem está dentro não quer se movimentar, se movimenta você. Mas deixar a casa cair não vai cair. Deixar a casa cair você não pode deixar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está falando com alguém aqui. Meu filho, acorda. Minha filha, se levanta. Se alguém lá não quer, vai você. Se alguém lá não faz, faz você. Se alguém lá não busca, busca você. Mas deixar o diabo fazer arruaça com a casa, você não pode deixar. Espírito Santo. Eu sei que não é fácil se levantar sozinho para fazer enquanto tem um monte de gente parado lá dentro. Mas ela entendeu: se eu não for, a casa cai. Ela entendeu: se eu não me levantar, vai ir de mal a pior. Se alguém não quer ir, eu vou. Se alguém não quer fazer, eu faço. Ela se levanta, abre a porta e vai. Gente, pega isso aqui. Eu estou falando para alguém que de repente o ir não é fácil. Eu estou pregando para alguém que de repente o buscar sozinho não é fácil. Porque de repente eu estou pregando para alguém que tem alguém dentro de casa que tem patente, que tem alguém dentro de casa que às vezes tem cargo, tem responsabilidade. E como é que faz? Você que é tão pequeno tem que fazer algo que quem deveria fazer era o... E tem hora que esse negócio enche a gente, porque você olha para alguém que deveria buscar, que deveria se posicionar e não está se posicionando. Aí você gasta saliva, briga, fala, e a confusão acontece porque o orgulho já está no coração de alguém. Aí o céu está dizendo: o que você vai fazer? Não fala nada. Se alguém não quer fazer, faz você. Se quem está lá não quer buscar, busca você. Não vai ser no muito que você fala que você vai mudar a postura de alguém. Mas o que muda? É alguém passar e sempre te ver de joelho dobrado.
É alguém passar e sempre estiver buscando. É alguém passar e sempre estiver clamando. Aí quando alguém olhar para você fazendo o que era para ele ou ela fazer, ele vai falar: rapaz, era para mim estar naquela posição. Não, era para mim estar fazendo o que ele está fazendo. Não, você não entendeu. A tua postura vai fazer alguém mudar por causa de você. Eu vou de novo. A tua postura vai fazer alguém mudar por causa de você. Ela entendeu: se alguém lá não quer fazer, eu vou. Agora pega isso aqui, porque isso aqui me arrepia. Ela vai. Ela abre a porta e ela vai. Gente, ela está indo até quem? Atrás de um profeta. E quem era profeta? A boca de Deus na terra. Então, se ela está indo até o profeta, ela está indo até Deus, gente. Vamos lá? Ela está indo até quem? Então você está me dizendo que essa mulher está dentro de casa decidindo buscar a Deus? E aí? E aí que Deus não é limitado. Como assim? Ao ponto de esperar alguém chegar lá para fazer alguma coisa. Você não entendeu, não. No mundo físico parece que Deus ainda não fez nada. Mas no mundo espiritual, quando ela estava em casa e colocou no coração: eu vou, o céu já começou a fazer alguma. Está começando a arrepiar. Pregador, o que você está me dizendo? Vamos lá? Vamos lá? Você quer Bíblia? Jeremias capítulo 18. Deus vai olhar para Jeremias e falar: Jeremias, se levanta. E desce a casa do oleiro. Por quê? Porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Aí ele vai descendo, vai descendo. Quando ele desce, que ele chega lá, ele vai ver um cenário. Qual é o cenário que ele vê? Ele vai dizer assim, ó: quando eu cheguei lá, o oleiro estava trabalhando. O oleiro estava trabalhando. Você não entendeu? Jeremias não disse: o oleiro esperou eu chegar lá para trabalhar. Jeremias não disse: ele esperou eu pisar na olaria para fazer alguma coisa. Não. Mas o que Jeremias está dizendo é: quando eu cheguei lá, o oleiro já estava trabalhando. Quando eu botei meu pé lá, o oleiro já estava trabalhando. Você quer palavra profética? Então pega. Quem foi que disse que Deus esperou alguém chegar aqui para começar a fazer? Quem foi que disse que Deus esperou você entrar aqui dentro para começar a trabalhar na tua vida? Meu filho, você nem sabe. Minha filha, você nem sabe. Mas antes de você pisar aqui dentro hoje, o oleiro já estava trabalhando. Eu estou falando com gente que recebeu livramento na rua e nem viu. Eu estou falando com gente que o diabo jogou, que Jesus jogou a ação do diabo por terra e você nem viu. Eu estou falando com gente que enquanto você falou: hoje eu vou para a casa dele para adorar, ele foi fechando sepultura no teu caminho e tu nem viu. É maravilha. Mandaré manchoma. Ah, Paulo, mas é muito difícil buscar sozinho. Ah, Paulo, mas é muito difícil pagar preço sozinho. Tem hora que você sente vontade de desistir, porque parece que você sente um peso sobre as tuas costas. Mas sabe o que o céu está falando comigo? Quem acha que está sozinho nessa guerra é quem tem visão espiritual fechada. Porque quem tem visão espiritual aberta nunca está sozinho em nenhuma guerra. Ah, pregador, o que você está me dizendo? Parece que nessa guerra você está sozinho. Mas eu me lembro de um episódio. Está Eliseu e o seu moço em cima do monte. Aí de repente, eles olham para o monte e vê um exército de inimigo. O moço olha para Eliseu e fala: Eliseu, Senhor, tem muita gente ali. Vai dar ruim para a gente. Só que parece que Eliseu está com um sorriso no canto do rosto.
Aí o moço não entende por que Eliseu está rindo. Aí Eliseu olha para ele e fala: fica tranquilo, porque aqueles que estão conosco é bem maior do que aqueles que estão com eles. Só que o moço está olhando para o monte e só está vendo o adversário. Aí ele não aguenta. Eliseu olha e fala: Deus, abre a visão dele para ele ver. Não, abre a visão dele para ele ver. Quando Deus abre a visão do moço, que ele olha para o monte, ele vê um exército de cavalos e carros de fogo que Deus havia mandado. Não, levante a sua mão. Você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa batalha. Tem uma milícia do céu que Deus enviou para pelejar com você nessa batalha. Então, quando a gente determina no nosso coração em buscar, Deus já começa a fazer alguma coisa pela gente. Agora o interessante está aqui, pastor. Sabe qual é o interessante disso aqui? É que a Bíblia vai dizer que ela vai. A Bíblia diz que ela está saindo de dentro da casa. Ô gente, vamos lá. Se ela está saindo de dentro da casa, significa que a única coluna da casa saiu. A única que tinha se posicionado na casa saiu da casa. Sabe o que é isso? Cenário favorável para acontecer a arruaça do diabo. Porque o diabo pensou assim: se ela sair, eu vou entrar. Se ela sair, eu vou entrar lá. Mas deixa eu te entregar uma coisa. Isso aqui é profético para quem tem mão para levantar. Estou pregando para alguém que saiu de casa hoje. O diabo falou: já que ele saiu, eu vou entrar lá dentro. Estou pregando para alguém que saiu de casa hoje. O diabo disse: já que ela saiu, eu vou entrar lá dentro. Mas posso te entregar uma notícia? Hoje o diabo vai ser envergonhado. Não, eu vou falar mais uma vez. Hoje o diabo vai ser envergonhado. E por que ele vai ser envergonhado? Porque ele deu um grito dizendo: se ela e ele saiu, eu vou entrar. Mas para vergonha do diabo, quando ele chegar na porta da tua casa hoje, ele vai ficar decepcionado. E por que vai ficar? Porque quando ele chegar no teu endereço hoje, vai ter um varão de branco com uma espada na porta dizendo: Satanás, pode dar meia volta, porque a casa está guardada. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Ô Paulo, e por que Deus está guardando a casa de quem vem para cá? Porque você não está indo passear no shopping, você não está indo se vender, você não está indo se prostituir, você está indo para a casa dele. E quem vem para a casa dele, ele cuida da tua casa também, ele protege a tua casa também, ele livra a tua casa também. Deus está dizendo para alguém: pode adorar tranquilo, tranquila, porque a tua casa está guardada. Ô Paulo, quem foi buscar o profeta foi ela, quem foi buscar foi quem? Então significa que os filhos ficaram, hein? Mas isso aqui é tão forte que quem buscou foi ela. Mas através da busca dela, até que ficou em casa recebeu o livramento. Você não pegou? Estou pregando para alguém que de repente a mãe não está aqui, o filho não está aqui, o pai não está aqui, o irmão não está aqui, o tio não está aqui, o esposo não está aqui, a esposa não está aqui, mas você está. Você não pegou? E você é exatamente quem Deus precisa para livrar quem está lá. Isso aqui não é jargão não, irmão, isso aqui é profético. Você acredita que enquanto você está adorando aqui, Deus já está enviando um anjo lá? Você acredita que enquanto você está adorando aqui, Deus já está libertando alguém lá? Você acredita que enquanto você está adorando aqui, já tem planos e projetos do diabo caindo por terra na tua casa lá? Ela vai, e por causa da busca dela, os filhos recebem livramento em casa. Olha para mim aqui. Ela chega no profeta. Quando ela chega no profeta, ela vai dizer assim: ó, meu marido, teu servo morreu. Pega isso aqui, gente. Ela vai dar um currículo do marido dela. O meu marido, teu servo morreu. Só que ela vai completar a frase: e tu sabes que ele temia ao Senhor.
Por que essa mulher está fazendo questão de dizer que ele temia o Senhor, se ela já tinha falado antes que o marido dela era servo? Porque Eliseu tinha muitos discípulos. Só que ser discípulos no tempo de hoje não era suficiente. Porque tem muita gente que é discípulo, mas não é temente a Deus. Geazi era discípulo, mas fez o que fez e pegou lepra. Mas esse homem não. Além de ser discípulo, era temente a Deus. O que ela está dizendo é: o meu marido era diferente. O meu marido era íntegro, era reto e temia ao Senhor. Quando o homem ouve, quando o profeta ouve essa declaração, ele diz: declara para mim, o que é que tem na tua casa? Ô gente, vamos lá. Vamos lá. Olha a pergunta que o profeta está fazendo. Declara para mim o que é que tem na tua. Parece que eu vejo essa mulher dando um giro de 360 graus. Ela olha tudo, lembra de tudo que tem na casa, abre a boca dela e diz assim: a tua serva não tem nada em casa. Você acha que quando ela usa a expressão não tem nada em casa, ela foi aumentou demais? Não, até porque ela está diante de profeta, e diante de profeta não adianta aumentar nem diminuir, tem que falar exatamente a verdade. Então quando ela fala não tem nada em casa, é porque ela lembrou que não tinha nada. Só que aí ela lembrou de uma coisinha. O que? A não ser um vaso de azeite, a não ser uma botija de azeite. Irmão, isso aqui é estranho. E por que é estranho? Porque essa mulher não tem nada em casa, mas ela ainda tem. Ela não tinha mais nada em casa, mas ainda tinha. E por que eu estou dizendo que isso aqui é estranho? Porque se tem uma coisa que era cara naquela época, era tudo que tinha mais de uma função é caro. Azeite ele servia para colocar em comida, azeite servia para colocar em ferida, azeite servia para poder ungir ou consagrar pessoas. Só que tinha uma principal função do azeite naquela época. Qual? Fazia as lâmpadas das casas ficarem a... Se essa mulher dependesse de eletricidade naquela época, na crise que ela está, eu diria que a Light cortou a luz dela, ou quem cuida da luz cortou a luz dela e ela estava no escuro. Mas como para ter luz naquela época não dependia de eletricidade, mas de azeite, quando essa mulher abre a boca para o profeta e fala: eu não tenho nada, mas eu ainda tenho azeite, essa mulher está mandando uma mensagem. Qual? Eu não tenho nada, mas ainda tenho lâmpada. Ela está dando uma mensagem para ele: não tenho nada em casa, mas a minha lâmpada ainda está. Ô Paulo, melhora para mim, vou melhorar para você. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua. Então ela está dizendo: eu não tenho nada, mas ainda tenho. Não tenho nada, mas ainda guardei a. Não tem nada, mas lá na minha casa ainda tem. Acabou tudo lá, mas a palavra permanece na minha casa para sempre. Deixa eu te entregar uma mensagem: que falte tudo na tua casa, só não falte a palavra de Deus dentro dela. Que falte tudo na tua vida, só não falte a palavra de Deus dentro da tua vida. E por que não pode faltar? Porque se tem palavra, tem Jesus. Se tem Jesus, alguma coisa vai acontecer na hora certa e no tempo certo. Ela está dizendo: eu não tenho nada, mas ainda tenho palavra. Porque vamos falar a verdade, o segredo do crente está o manual do cristão é a... Ô gente, o mundo foi feito por meio de quê? Deus disse assim, ó: haja luz e houve. Ele usou o quê? Lâmpada para os meus pés e a tua. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua. Jovem, eu vos escrevi porque sois forte, porque a minha escondi na tábua do meu coração para não pecar contra ti a tua. Eu velo para cumprir sobre a minha. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a fé vem pelo ouvir, ouvir a tua. Para onde iremos nós se só você tem a? Passarão céus e terra, mas a minha... Deixa eu te entregar. Tem palavra de Deus para tua casa, tem palavra de Deus para tua vida, tem palavra de Deus. Só quem trouxe a palavra, levanta ela aí, levanta ela aí. O diabo não tem medo de crente que marcha,
O diabo não tem medo de crente que grita, mas se tem uma coisa que o diabo não aguenta, é crente que vive palavra, que vive palavra. Quem tem palavra dá o melhor glória que você. Isso aqui, ó, palavra. Segredo é só mais uma. O centurião foi desesperado até Jesus. Mestre, oi, fala comigo. O meu servo está doente, quase morrendo lá em casa. Aí Jesus olha para ele e fala: tá bom, então me leva lá agora. Ele diz: não. Por que não? Porque tu é um homem de autoridade como eu sou, e eu sei que se o Senhor liberar uma, ele pode ser curado lá em casa. Aí Jesus dá uma olhada para ele e fala: rapaz, muita fé. Vai, porque o teu servo vive. Aqui. Aí o centurião está voltando para casa todo feliz. Daqui a pouco chega um outro servo na metade do caminho. Senhor! Oi, meu filho, fala comigo. Deixa eu te contar um negócio, fala logo. Sabe aquele que quase estava quase morrendo lá? O que tem? Foi curado lá em casa. Aí a gente pensa que o centurião vai pular, vai gritar. Não, ele faz uma pergunta. Ele olha para ele: só me diz uma coisa. O quê? Que horas foi que isso aconteceu? Quando o menino falou a hora, ele olhou para o céu e disse assim: rapaz, foi nessa hora. Foi nessa hora que Jesus liberou a palavra. Eu não sei se você acredita em palavra profética, mas olha a hora no teu relógio, no teu celular agora, pode olhar. Olha a hora no teu celular e no relógio agora. Por quê? É nessa hora que Jesus está liberando palavra profética aqui. Ô Paulo, que negócio é esse? Eu me lembro de uma palavra que eu ministrei, e teve gente que quando chegou em casa, ligou para o pastor e falou: pastor, manda mensagem para aquele pregador. Por quê, meu filho? Porque quando ele mandou orar, olha a hora no relógio. Quando ele mandou profetizar e olhar a hora no relógio, que eu cheguei em casa, eu tive a notícia que a minha mãe, que nunca foi crente, entrou numa igreja e exatamente naquela hora aceitou a Jesus. Eu não sei se você está entendendo. São 9h22 da noite. Se você crer, nessa hora a palavra está entrando na tua casa. Ai. Tem milagre acontecendo agora. Tem libertação chegando agora. Tem demônio caindo por terra agora. Tem doença indo embora agora. Cadê você que acredita nisso? Aqui. Sabe por que ele ficou espantado? Porque o centurião pensava que Jesus ia esperar ele chegar em casa para fazer o milagre. Mas o que ele não percebeu é que a palavra era mais rápida do que ele. Quando Jesus fala assim, ó, vai porque o teu servo vive, a palavra sai na mesma hora. Passa pelo centurião no meio do caminho e vai indo. Vamos lá? Se o menino estava quase morrendo, significa que o espírito da morte já estava batendo na... Se ele estava quase morrendo, o espírito da morte já estava na... Antes do espírito da morte entrar, a palavra de Jesus chegou primeiro. Você recebe isso? A palavra vai chegar primeiro que a morte. A palavra vai chegar primeiro que a vergonha. A palavra vai chegar primeiro que a derrota. A palavra vai chegar primeiro que a humilhação. Eu estou profetizando para alguém que antes da notícia ruim chegar, a palavra de vitória vai chegar na tua vida primeiro. Olhe para mim, eu já sigo para encerrar. A tua serva não tem nada em casa, mas não ser um vaso de azeite. Aí ele vira para ela e fala assim, então vai.
pede vasos aos seus vizinhos emprestados, vasos vazios e não poucos. Gente, vamos lá. O profeta aqui está falando com quem? Com ela. Está falando com quem? Só que quem vai buscar os vasos não é ela. Quem vai buscar os vasos são hoje? Espera aí. Antes do profeta entrar na história, os filhos estavam acomodados dentro de casa sem fazer nada. Depois que o profeta entra no negócio, quem estava parado em casa já está fazendo alguma coisa. Vamos simplificar isso aqui? Esse profeta é Deus, essa mulher representa eu e você, e esses filhos representam alguém que está lá desviado, afastado, ou que não aceitou Jesus acomodado dentro da tua casa. Jeremias capítulo 18 vai dizer que nós somos como vasos nas mãos do... Então Deus nos compara com vaso. Olha a cena. Antes de Deus entrar no negócio, os vasos estão emborcados, parados dentro de casa. Mas depois que Deus entra no negócio, os vasos que estavam parados dentro de casa, está indo lá fora, pegando mais vaso vazio lá fora e trazendo para dentro da casa para ser cheio com... Não, isso é profético demais. Estava parado em casa, mas agora está indo lá fora, pegando mais vaso vazio lá fora e entrando para dentro da casa para ser cheio. Sabe o que o céu está dizendo? Eu vou levantar pastores na tua casa, eu vou levantar pregadores na tua família, eu vou levantar servos e servas do Senhor na tua família. E quem estava com ele lá, bebendo, fumando, fazendo coisa errada, se prepara. Eu vou usar ele para trazer quem estava com ele, para ser cheio da presença dentro da... Aí os vasos entram, ela vai trazendo, eles vão trazendo. Olha para mim, fechei. Ela vai trazendo, até que ela dá um grito: traz mais um vaso. Aí um dos filhos diz assim: não tem mais vaso. Olha para mim, pastor, essa mulher, no final desse texto, a Bíblia diz que Deus vai dizer para ela que ela vai viver o resto da vida do azeite que estava nos vasos. Irmãos, para alguém viver o resto da vida de azeite que está em vaso, imagina a quantidade de vasos que estava dentro dessa casa. Ele não falou um mês, ele não falou uma semana, ele falou: vivei do resto. Irmãos, eu gosto de imaginar. Imagina comigo aqui, a gente entrando na casa dessa mulher agora. Pensa comigo aqui, eu estou fechando agora. Imagina a gente entrando na casa dela agora. Aí a gente abre o portão da garagem dela, ou da varanda dela, e quando a gente pisa na varanda, tem vaso lá. Aí a gente sai da varanda, vai para a cozinha. Quando a gente pisa na cozinha, tem vaso lá. Aí sai da cozinha, vai para a sala. Quando a gente pisa na sala, tem vaso lá. Sai da sala, vai no banheiro. Quando entra no banheiro, tem vaso lá. Sai do banheiro, vai para o quarto. Quando chega no quarto, tem vaso lá. Aonde pisa tem vaso, aonde vai tem vaso, por aonde anda tem vaso. A casa estava cheia de vaso. Vamos lá. Eu disse para você que a casa está cheia de vaso, sim ou não? Eu disse para você também que essa mulher está vivendo o quarto nível de problema. Por quê? Você lembra? Primeiro nível, eles cobravam a dívida. Segundo nível, eles cobravam juros. Terceiro nível, eles levavam os móveis e tudo que tinha de valor na casa. E no quarto nível, levavam os filhos. Então vamos lá. A casa está cheia de vasos, sim ou não? E essa mulher já está no quarto nível de problema, sim ou não? Aí eu te faço uma pergunta, e é para fechar. E se a casa ainda tivesse cheia de móveis? Aonde é que iria caber todos os vasos que ia mudar a vida daquela mulher? E se a casa ainda tivesse cheia de móveis, como ia entrar os vasos que ia mudar a vida daquela mulher? Sabe o que é isso? É o jeito do céu trabalhar na minha e na tua vida que você não entende. É a maneira de Deus operar na minha e na tua história que a gente não entende. Porque alguém olha pra gente e pensa assim, ó, tá perdendo. Alguém olha pra você e pensa assim, ó, tá dando tudo errado. Alguém olha pra você e pensa assim, ó, tá indo embora. Aí o céu tá lá do alto dizendo, tá não. É porque pra mim trazer o que é novo, eu tenho que arrancar o que é velho. Pra mim trazer o que é novo, eu tenho que tirar o que é velho. Se coloca de pé adorando a Ele nessa noite. É nessa hora que às vezes o diabo se apresenta para mim e para você
E como mentiroso ele fala assim: eu estou acabando com tudo, estou desgraçando com a tua casa. Aí Deus está lá do céu dizendo: mentiroso, sou eu que estou regendo a vida dela, sou eu que estou no comando dessa vida e dessa história. Sabe o que o céu está dizendo aqui? Não tem como colocar vinho novo em odre velho, não tem como remendar pano novo em roupa velha. Deus está dizendo para alguém: é assim que é o processo do céu. Eu não primeiro dou e depois eu tiro, eu primeiro tiro e depois eu dou. O céu está falando com alguém. Na visão de Deus nunca foi primeiro recebe e depois abre mão, mas sempre foi primeiro abre mão, depois você recebe o que Deus tem preparado para você. Eu estou falando com Pedro, que Jesus está se apresentando para ele, falando assim: Pedro, deixa de ser pescador de peixe e vem comigo ser pescador de homens. Jesus, ele quer que Pedro vire pescador de homem, mas primeiro Pedro tem que deixar de ser pescador de peixe. Sabe o que o céu está dizendo para alguém? Abre mão do que é teu para receber o que é meu. Abre mão do que é teu para receber o que é meu. Deus está falando com alguém de forma muito específica aqui. Eu estou falando com alguém que de repente está no meio de uma tempestade. Estou falando com alguém que de repente está no meio de um furacão e nem você está entendendo o que você está vivendo. Está tudo virado de cabeça para baixo. E Deus está dizendo: eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da tua história. É como aqueles noivos do casamento que prepararam uma festa linda para o vinho não acabar, mas no final de tudo o vinho acaba. Sabe o que é isso? Saiu do controle do noivo, porque o vinho que não era para acabar, acabou. Mas aí que entra a história de Jesus, porque quando o vinho acaba, Jesus se manifesta e faz acontecer o vinho novo. Sabe o que o céu está dizendo? Tem hora que eu vou fazer você perder o seu controle, tem hora que eu vou tirar o controle da tua mão, porque se tudo sempre acontecer no teu controle, como é que eu vou surpreender a tua vida? Então tem hora que eu vou fazer você pensar que as contas não estão batendo, tem hora que eu vou fazer você pensar: Deus, como é que eu vou resolver isso aí? Só para Ele assumir o controle da tua vida e da tua história, e mostrar que no teu controle o resultado é um, mas no controle dele o resultado é muito melhor. Essa mulher viveu um grande milagre na vida dela, viveu, mas ela só viveu quando os vasos estavam dentro da casa. Não tem milagre acontecendo com o vaso do lado de fora. Milagre só acontece quando os vasos estão dentro da casa. Você já entendeu isso, né? Eu quero orar por dois tipos de pessoas aqui. Primeiro, eu estou falando com você que não aceitou Jesus ainda, ou você que aceitou, mas se afastou, e de repente você está como um vaso vazio do lado de fora, mas você ouviu a palavra que entrou no teu coração nessa noite, e você entendeu: não dá para ficar mais vazio do lado de fora, porque Deus me levantou para ser um vaso cheio do lado de dentro. Missionária Larissa, momento em que você estava contando o primeiro testemunho, eu senti uma dor no corpo muito forte. Parece que a dor corria no corpo, passava na cabeça. E Deus disse assim no meu coração: Alamando como adarabassobe candarabachai. Aleluia. Deus disse no meu coração: não é à toa o porquê ela vive debaixo de remédios em muitos lugares que vai louvar. Eu disse: Senhor, eu não entendi. Deus disse para mim: você chamou ela de cantora. Ela é reconhecida cantora, mas ela é minha missionária. E não diga cantora, porque ela é missionária. É uma voz para as nações que eu levantei. E Deus falou no meu coração assim: olha,
tu está subindo a escada que ele te diz há uns anos atrás, e essa escada ainda está pela metade, e Deus diz assim no meu coração: sinta o que ela sente. Eu senti as suas dores em meu corpo. Eu disse: Senhor, que é isso? Deus disse: sim, é dores como espinho na carne, mas eu vou dobrar a minha unção sobre ela, porque ela é uma missionária e não levará só louvores para os lugares, ela não vai cumprir somente a agenda. Deus disse ao meu coração: aonde ela for, é eu que vou levar para curar, para salvar, para e Ele diz para ti nesta noite que Ele está te ungindo com a unção para mudar ministério de pastores, de famílias quebradas, de pessoas que querem parar, de igrejas que era para ser um caos. Ei, Camanturabachai, tu leva essa unção aonde for, e Deus vai restaurar altares, em cidades, em casa, casamentos destruídos de sacerdotes. Tu leva essa unção, diz o Senhor, porque essas dores, estas dores, aleluia, é consequência de guerras espirituais, porque eu te coloquei numa patente maior. Eu vou te levar naquele país que tu tem orado ainda essa semana, e vou cumprir o teu sonho e vou soprar ainda mais essa unção, porque muitos são conhecidos como cantor, mas tu, diz o Senhor, é minha missionária. E aquele sacerdote que aos 8 anos colocou a mão sobre a tua cabeça e ministrou essa unção, foi um homem que estava cheio de poder de Deus, e essa semente plantada sobre você vai longe, vai levantar mais mulheres. Deus me mostra uma conferência aonde alguém está dizendo para você: eu ia me matar, eu ia tirar minha vida, mas tu trouxe algo diferente sobre mim. Receba.